O caso que parou o Brasil na manhã de hoje. Me dá as imagens, por gentileza, que eu vou falar aqui sobre o caso do sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Foram quase 4 horas de desespero para passageiros e motorista que estavam no veículo. O criminoso foi atingido por um atirador de elite da polícia e todos os reféns foram soltos, sem ferimentos. Acompanhe na reportagem da Record TV, que registrou com exclusividade o momento em que o sequestrador foi baleado. Um tiro decisivo. O fim de um sequestro comemorado por quem assistiu de perto toda a situação. Depois de 3 horas e meia de pânico, enfim, o alívio. Passageiros liberados sem ferimentos. 5h30 da manhã, o ônibus que seguia do Jardim Alcântara para o Estácio para na ponte Rio-Niterói. Dali em diante, o medo tomou conta dos passageiros. Por volta das 6 da manhã, o local já estava cercado por policiais. Do alto, um helicóptero dava apoio. Do mar, a Capitania dos Portos estava em alerta. Para todos os lados, bombeiros, polícias e atiradores de elite. O sequestrador chegou a sair do ônibus e libertou algumas vítimas, todas levadas para esta ambulância. Uma delas tinha a expressão de tensão no rosto ao ser liberada e pouco depois desmaiou. A polícia colocou uma caixa de alimentos na porta do ônibus. Tensão. Pouco depois, um dos reféns desce, pega a caixa e coloca na escada. A porta se fecha e o refém sai. Nesse momento, a cidade já estava parada. Ninguém conseguia chegar a Niterói pela ponte. O município da região metropolitana também sofria com engarrafamentos. Foram registrados 70 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. As barcas, melhor opção para quem tinha que ir ao trabalho, ficaram lotadas. A Polícia Rodoviária Federal realizou mais um bloqueio logo no início da subida da ponte. Por isso, o congestionamento para quem seguia, sentido Niterói, está caótico. Dá só uma olhada, todo mundo parado, não há previsão para a liberação desta via, nem da quem segue para o Rio de Janeiro, principalmente daquela via. Afinal de contas, o ônibus permanece no local. Há pouco tempo essa via estava funcionando, mas por uma questão de precaução para aguardar a segurança das pessoas que passam por aqui, os policiais rodoviários federais também decidiram fazer este bloqueio. Nas redes sociais, fotos de dentro do ônibus começaram a circular. Conversas também foram divulgadas. Nelas, passageiros indicavam que o homem estava encapuzado, usava uma faca e tinha espalhado combustível pelo ônibus. O trânsito chegou a ser liberado em alguns pontos. Tudo indicava que estava perto de um desfecho. Por volta das 8h25 da manhã, os policiais rodoviários federais liberaram alguns carros que estavam sentido Rio de Janeiro. Eles criaram uma espécie de pista reversível, dá só uma olhada. Os carros passando por aqui, eles vão ter que ir na contramão até a próxima saída. Os policiais eles deixaram um espaço nessa pista sentido Niterói, justamente para poder passar ambulância, outros carros policiais, enfim. É um momento extremamente interessante porque alguns carros já foram liberados e o trânsito para quem segue sentido Rio de Janeiro começa a fluir. Pouco depois das 9 da manhã, o homem sai do ônibus e parece que vai se entregar. Ele joga o casaco e logo depois é baleado. Segundo a polícia, o suspeito foi atingido com 5 tiros e morreu no local. Ele foi identificado como William Augusto da Silva, de 20 anos, e não possuía ficha criminal. Mais cedo, os pais dele o reconheceram pela televisão e foram até a delegacia de Alcântara pedir ajuda. Pouco depois, o governador Wilson Witzel chegou de helicóptero na ponte e parabenizou os policiais. A perícia chegou e iniciou os trabalhos. Há exatos 19 anos, o sequestro do ônibus 174 também mobilizou o Brasil diante da TV. Em 12 de junho daquele ano, Sandro Barbosa Nascimento manteve reféns passageiros no Jardim Botânico. A ação durou mais de 4 horas e terminou com a morte de uma passageira e do sequestrador. Olha, vamos rever o momento em que o sequestrador é atingido pelo atirador de elite. Solta o áudio aí para ficar melhor para o pessoal de casa. É o momento do tiro
onde o rapaz que está aí envolvido nessa situação, ele foi baleado pelo sniper, que é o atirador que estava a cerca de 80 metros. Esse daí foi ele quem efetuou o disparo que acabou atingindo o sequestrador. E a gente continua falando sobre este caso aqui no estúdio, porque você pode até me perguntando, mas Diego, isso aconteceu no Rio de Janeiro, o que é que tem a ver com a gente aqui? É porque a gente sabe que as ações, esse é o momento em que ele é baleado, que eu estava comentando agora há pouco. Abre o áudio, ó. O fim de um sequestro comemorado. Volta para cá agora, pode voltar. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Inclusive, a gente sabe que há constantemente crimes em ônibus coletivos, em ônibus de cooperativas que estão circulando no interior do estado. A gente sempre pede que não aconteça, mas não depende da nossa vontade. E é por isso que a gente conversa agora ao vivo com o Major Marco Carvalho, ele que é analista criminal da Polícia Militar aqui de Sergipe e negociador também de eventos críticos. Major, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Essa ação ocorrida no Rio de Janeiro. Foram 4 horas basicamente daquele momento de tensão. Foi um tempo considerado relativamente longo ou não? Até porque a gente sabe que mais de 30 pessoas estavam no ônibus, existia a presença daquela pessoa que estava constantemente fazendo ameaças e toda a vida precisava ser preservada, principalmente a dos inocentes. Diego, a gente imagina numa ocorrência dessa que o tempo percorra bastante, porque afinal de contas o negociador ganha tempo para que ele possa preservar vidas e traçar estratégias. O que a gente observa, que eu acho que é bem interessante em relação ao caso de 2000, o caso Geisa, do ônibus 174, é que não houve a interferência do poder político, a negociação foi técnica, a condução do trabalho foi totalmente técnica. E justamente em função de tudo isso que nós vimos ali, a polícia trabalhando de acordo com seus preceitos e seus princípios, se conseguiu chegar a bom termo, infelizmente ceifando uma vida, mas preservando a vida de todas as outras 37 pessoas ali. A gente sabe que o senhor comentou agora há pouco desse caso de 19 anos atrás. Aqui em Sergipe, a gente já passou por algumas situações, não chegou a esse ponto, mas constantemente a polícia sergipana, ela atua, na prisão e nas investigações de assaltos nesses ônibus que circulam pelo estado de Sergipe. É uma constante ação criminosa, apesar das empresas até fazerem os seus trabalhos de investimentos em equipamentos de tecnologia para monitoramento, só que isso acaba sendo um facilitador para identificar o criminoso. Bom para a polícia, mas não bom diante da situação registrada, né? A situação de um ônibus ser assaltado onde passa uma viatura do lado pode redundar num caso como esse, mas nós temos negociadores aqui preparadíssimos. Tivemos vários casos aqui em Sergipe, creio que a população lembra bem de casos aí de rebeliões, casos de cárceres privados que foram levados a bom termo pela polícia de Sergipe, e a gente, é bom que se diga isso, nós exportamos toda essa expertise de eventos críticos desse trabalho. Nós damos aula para os negociadores dos outros estados. Aqui as coisas, felizmente, sempre funcionaram bem. Tivemos lá, se a gente for lembrar, em 2007 tivemos um caso em Monte Alegre que foi bastante triste, em que houve uma ocorrência, não chegou a bom termo, mas de lá para cá nós não temos nenhum evento onde percamos vidas. Tem também aquela questão da não reação, que é exatamente a orientação da polícia, né? A gente também reforça a orientação repassada. Lembrei também do caso de um cobrador de ônibus aqui da capital sergipana. Isso aconteceu há quase 3 anos. Ele estava na Zona Norte e foi baleado e acabou morrendo durante uma ação criminosa, durante essa ação criminosa. Difícil falar para a pessoa não reagir diante do susto e da ação imediata que a gente pode até ter da reação, mas como ter autocontrole em situações assim, Major? Há de se lembrar que realmente a melhor coisa a se fazer é não reagir. Eventualmente, policiais que são preparados para agir, que são treinados tanto nas práticas de tiro como na de defesa pessoal, eventualmente são também vítimas, são alvo desses crimes. Então é importante que quem por acaso seja vítima, que não reaja, que deixe levar o que o criminoso queira e que depois a polícia vá atrás e o pegue. Major, muitíssimo obrigado pelas orientações aqui do senhor. Tá uma excelente noite, excelente terça-feira. Até a próxima. Bom trabalho também.
Vem pro lado de cá, ó. Inclusive, se você estiver passando por essa situação, né, já passou por essa situação, vale sempre o reforço. É difícil, né? Quem já foi vítima da violência, a não reação é sempre algo muito preocupante, é sempre algo muito difícil para quem está fazendo, participando, digamos assim, né, de forma passiva de um evento criminoso, que é a vítima.